E nós vamos falar agora, quer dizer, quem vai falar é o professor Ivécio Cunha, trazendo muito aí, muito mesmo, eu tô até indo anteriormente, filé. Então ele tava a gente tava colocando, se a palavra foi certa ou não. Professor, o filé que eu usei tava certo ou não? Tava certo. Engraçado, isso é um fenômeno, chama derivação imprópria no português. Porque a derivação, ela pode ser, por exemplo, uma palavra casa, da casinha, casarão, etc. São palavras derivadas da primitiva. Agora, a derivação imprópria é quando você muda a classe de palavra, né, da palavra que você está usando. Então, você tem substantivo, especialmente substantivo adjetivo. Você pode substantivar qualquer palavra. Por exemplo, um verbo. Você fala assim... jantar é um verbo, né? Eu janto, tu jantas, ele janta. Agora você fala assim, ó, o jantar foi muito bom. Quer dizer, esse jantar aí não é verbo, é substantivo. O andar faz bem para a saúde, aí. Então esse andar é um verbo, mas nesse caso aí ele está substantivado. Assim também, você pode adjetivar as palavras. Aliás, eu ontem falei aqui sobre vereadora e vereador, deputada e deputado. A deputada, tá vendo? Ela pode ser um adjetivo, ela é deputada, adjetivo. Agora, a deputada chegou, substantivo. O substantivo dá nome às coisas. O adjetivo, ele atribui ele mostra um atributo. Então, quando ele falou filé, eu posso falar assim, por exemplo, a alcatra tá um filé. Quer dizer, esse filé aí é um substantivo, mas usado como adjetivo. Igual você fala, por exemplo, uma mulher bonita, né? Ó, filé. Quer dizer, mas o que é? É porque filé é uma carne boa. Então você tá pegando aquele atributo do filé e colocando o nome, né? Filé, que é uma carne boa, que é o máximo de carne, né? E colocando uma costela, uma pessoa fez uma costela, ó, filé. Quer dizer, aí, ó, tá vendo? Esse filé aí é um adjetivo. Então, é um fenômeno interessante na língua portuguesa e facilita para você falar. Isso é muito usado tanto na linguagem falada quanto na escrita. Porque nós temos dois tipos de... E é bom quem vai fazer redação, quem vai ler, vai interpretar texto, saber isso. A linguagem são duas realidades linguísticas. Nós temos a linguagem falada e a linguagem escrita. A linguagem literal, o que a pessoa fala assim? Não, literalmente. Tá vendo? O que é isso? O que significa falar isso? Literalmente é realmente. A pessoa quebrou a cara, literalmente. O que é isso? É que ele quebrou a cara e bateu a cara no chão e machucou. Agora você fala assim, o cara se deu muito mal, ele quebrou a cara. Quer dizer, ele não quebrou, ele não machucou, não. Ele teve uma decepção, né? Ele foi enganado, sei lá. É esse caso aí. Tá certo? Isso é chamado de linguagem conotativa. Então, veja bem, nós temos a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. A linguagem denotativa é a linguagem real. Eu falo, por exemplo, essa mesa, né? Essa mesa, esse computador, o jornal, o livro. Então, a pasta, o livro, né? O livro aqui, dica de português, quando sair de ver, você vai comprar. Então, isso, eu estou me referindo às coisas mesmo, a mesa, a pasta, o computador, ao livro, né? Isso é linguagem denotativa, linguagem real. Olha, quem vai interpretar texto tem de ter isso muito bem claro na cabeça. Agora, a linguagem conotativa é a linguagem figurada. Então, quando eu falo assim,
fulano é muito correto. A vida dele é um livro aberto. O cara é um livro aberto? Quer dizer, então isso não é linguagem denotativa. É uma linguagem figurada, é uma linguagem conotativa. Daí vem conotação. Isso é muito exigido em concursos, hein? Tá? Linguagem conotativa e linguagem denotativa. Eu falo assim, o fulano entrou na reunião lá, o presidente, e virou a mesa. Ele pegou a mesa assim e virou para lá? Bom, ele pode ter feito isso, mas ele não fez isso. Ele mudou uma situação. Né? Outra coisa, por exemplo, vai se referir a uma secretaria ou a um ministério, fala assim, a pasta... isso aqui é a pasta, tá vendo? Agora, a pasta da fazenda, aí, tá vendo? Não é a linguagem, porque não é uma pasta, não é isso? Então, assim vai. Por exemplo, o cara ele tem uma memória fantástica, igual um computador. Olha, ó. Quer dizer, o cara não é um computador, tá certo? Então, aí nós temos, isso é uma figura, é uma metáfora. Toda figura é linguagem conotativa. E olha, muito atento aí, porque quando você vai ler um texto para interpretar, você tem que saber se aquilo ali é linguagem conotativa ou denotativa, para você saber interpretar o texto. Porque às vezes o autor está falando, por exemplo, numa ironia, aquilo que está ali não é real, não é aquilo que está escrito. As palavras têm alma. Você tem que entender um texto, o que está subjacente, quer dizer, o que está por trás, por baixo das palavras. E isso é muito importante, porque muita gente lê, por exemplo, a Bíblia. Se a pessoa for ler a Bíblia literalmente, primeiro que ele não vai entender, e segundo que ele não vai aceitar. Porque a coisa ali, se você... Aquelas parábolas de Jesus, por exemplo, tudo ali é linguagem conotativa. Não é? Ele fazia aquilo para figurar, para mostrar, para dar exemplo. Toda a história, por exemplo, é uma linguagem conotativa. Então você tem que ter muito cuidado quando for ler um texto para interpretá-lo. E hoje, nos concursos, é o que está mandando. É a interpretação de texto. Então, muito cuidado com isso, tá legal? Hoje eu nem vou falar, eu estou aqui com umas palavras em i, vou deixar para falar amanhã. Palavras em i, por exemplo, imbróglio. Você conhece essa palavra? Eu vou deixar só as palavras no ar aqui, ó. Imbróglio, iminente. Essa é a palavra conhecida, né? Iminente, eminente. Amanhã eu vou falar sobre essas palavras. Imiscuir-se. E inclusive a famosa palavra criada pelo Magri, na época do Collor, imexível, que muita gente pensa que está errado. A palavra presidenta, que muita gente acha que está errado e não está. Toda hora eu recebo no Facebook lá, aí professor, a presidenta é ignoranta. Ela fala presidente. Não é não. Amanhã eu vou voltar, já falei isso 500 vezes aqui, mas eu vou voltar a falar, tá legal? E agora eu quero dar a principal dica do dia. Já estão abertas as inscrições para os cursos de português e redação. Sabe que dia que vamos começar? Dia 13 de agosto. Dia 13 é dia do azar, né? 13 de agosto. Mas é dia da sorte. Vai ser o dia da sua sorte, em que você vai despertar para o português e vai passar em concurso. Olha, uma coisa, quem já fez sabe disso. Quem não sabe português ou sabe pouco, não passa em concurso. E não estou jogando praga em ninguém, não. É porque não passa mesmo. 500 alunos vêm procurar, fechei a prova técnica e fiquei no português. É só estudar português, tá legal? Eu espero por você, já pode fazer a matrícula, o endereço está aí na tela, os telefones, o e-mail e tudo. E você pode fazer a sua matrícula já várias pessoas, não perca a sua vaga. Turmas à noite, segunda e quarta-feira, e sábado, só sábado, à tarde, 14 às 17 horas, tá legal? Até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, você acabou de curtir aí as dicas de português com o